Chegamos então no terceiro modelo, que é o Rule Prompting. Essa técnica ela é utilizada para você definir explicitamente aí o papel, a rule que a IA vai assumir, né, antes de executar essa tarefa. Então, em vez de apenas você pedir algo, você diz quem a IA vai ser. Então, isso orienta o tom e o nível técnico e as prioridades do tipo da resposta. Então, trazendo um exemplo simples aqui, você é um professor universitário de programação. Então, explique o conceito dessa função para iniciantes usando exemplos simples. Então, a resposta ela vai ser diferente. Por quê? Ela vai trazer de uma forma mais didática sobre essa determinada função e vai ser mais fácil dos estudantes entenderem, trazendo aí o passo a passo. Um outro exemplo é, você é um engenheiro de software sênior, então explique essa lógica para os outros desenvolvedores. Ele vai pegar esse papel para fazer as explicações. Trazendo características. Aqui no Rule Prompt, define o contexto e a perceptiva, ajusta a linguagem e a profundidade técnica, melhora a adequação para o público-alvo e também reduz respostas genéricas. E quando se utiliza esse modelo? Em explicações didáticas, em revisões de códigos, em textos profissionais, na parte técnica, jurídica ou educacional, e quando o público e o tom importam. E trazendo uma dica importante, então o papel ele não é apenas um título, então ele deve incluir o nível de experiência, na parte de objetivo, se é ensinar, auditar ou apenas sugerir, e também as restrições, a linguagem, o sem jargões, com exemplos. Chegamos no modelo contextual prompting. Então, essa técnica, ela fornece um contexto adicional. Então, para IA antes de fazer a solicitação. Então, aqui permite respostas mais precisas, relevantes e alinhadas à sua realidade. Então, em vez de você pedir algo no vazio, então você vai explicar o cenário, as condições e as limitações que essas informações vão ter. Trazendo uns exemplos aqui. Explique API. Então, é um contexto vazio. Então, não traz um contexto. Então, com esse modelo, a gente fazeria uma pergunta desse formato. Explique uma API para alunos iniciantes em programação em uma aula de desenvolvimento web. Então, usando a linguagem simples e exemplos práticos. O que é um contexto? É o público-alvo, podendo ser iniciante, profissional, alunos. Um ambiente, sendo empresa, sala de aula ou projetos reais. O objetivo, se é ensinar, revisar ou comparar. E a parte também de restrições, que é o tempo, o formato, o nível técnico e as ferramentas. As características desse modelo é reduzir ambiguidade, aumentar a relevância da resposta, evitar explicações fora da realidade, né, do usuário e também melhorar aí a qualidade sem precisar de exemplos. E quando é que é utilizado? Em explicações didáticas, em análises técnicas ou negócio, na parte de geração de código ou até um projeto específico e sempre que depender de um contexto for importante. Chegamos aqui no último modelo, que é o Chain of Thought Prompting. Então, ele é uma técnica de engenharia de prompt que estimula a IA a raciocinar o passo a passo antes de chegar numa resposta final. Em vez de você pedir apenas o resultado, você pede o processo de pensamento, o que melhora a precisão de problemas mais complexos. Então, aqui normalmente é utilizado na parte da lógica de programação, na parte de matemáticas. Então, é um formato de como aprender a chegar nesse resultado. Nesse prompt, por exemplo, a gente pode utilizar qual é a resposta desse problema, que não é o formato do Chain of Thought, seria um prompt direto, e trazendo um prompt utilizando Chain of Thought,
Resolva o problema especificando o raciocínio, o passo a passo, antes de dar a resposta final. Ou seja, entender o raciocínio antes da resposta. Aprender como fazer para chegar nessa resposta. Se você chegou até aqui e tem dúvidas ou sugestões, então escreva nos comentários que eu logo irei responder. E até o próximo vídeo.